Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Depois desse tempo maravilhoso de adoração, de intercessão, entra agora o terceiro elemento de um verdadeiro culto bíblico, um culto cristão, que é a exposição da palavra. E o nosso desejo, irmãos, quando nós somos colocados de frente da palavra de Deus, é que ela possa falar a áreas das nossas vidas que precisam de mudança, não de abraço, não de afago, mas de confrontação. E sejamos sinceros, não é exatamente a posição mais confortável do mundo a da confrontação. Mas na semana passada começamos a caminhar em um sermão de Jesus, famoso Sermão do Monte, que é um sermão incômodo, que é um texto, 3 capítulos, que mexe com as nossas práticas diárias, que mexe com as nossas decisões e a nossa própria postura no mundo de hoje. E quando, irmãos, nós estamos nessa posição de frente de um texto desse, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, dá-me condição de responder à altura que esse texto merece. Obviamente qualquer texto da palavra, mas particularmente um texto onde Jesus vai tocar em práticas daquela época e confrontá-las com a verdadeira prática daqueles que são súditos do reino que ele está trazendo. Então, irmãos, hoje chegamos, portanto, à nossa 10ª mensagem nesta exposição de Mateus, cujo tema geral é este que está ali projetado. Eu quero convidar-nos a lermos a uma só voz. Vamos lá? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. João registrou de forma bem apropriada: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Na nossa caminhada em Mateus, irmãos, nós já passamos pela apresentação do rei, do começo de Mateus até capítulo 4, versículo 11. Nos encontramos agora nesta sessão ali em vermelho, a proclamação do rei, que começamos já há 2 domingos, e agora vamos até o final do capítulo 7 no Sermão do Monte. O que nós vimos até agora, irmãos? Rapidamente, um breve resumo. No primeiro capítulo, Mateus mostrou Jesus como Messias esperado e o legítimo rei, através do seu nascimento, por meio da linhagem de Davi e da forma sobrenatural como ele foi concebido. No segundo capítulo, Mateus mostrou através das circunstâncias ao redor da sua chegada, incluindo os magos e a reação de Herodes, como que este Messias provavelmente não era o que as pessoas esperavam. No terceiro capítulo, tivemos a apresentação e introdução de João Batista, anunciando o batismo pelo arrependimento como condição indispensável para se receber o reino e o Messias que estavam chegando. Em seguida, neste capítulo, o próprio Messias, Jesus, dá o exemplo de obediência e humildade e vai até João Batista para ser batizado. Tudo apontando, meus irmãos, para uma vida cheia do Espírito Santo, e como o Senhor mesmo disse, que aquele que era o seu Filho amado, em quem ele se agradava. No começo do capítulo 4, vimos a tentação de Jesus. O Messias, o verdadeiro Israel, triunfa no deserto, enquanto que no passado a nação havia sido reprovada, havia fracassado no deserto. Em seguida, Jesus mostra que tipo de Messias ele seria. Como? Ensinando, chamando os seguidores que eram improváveis, pescadores, e ajudando os necessitados e perdidos. Hoje, meus irmãos, nós continuaremos no capítulo 5, na sequência do Sermão do Monte que começamos semana passada, que é uma das peças mais conhecidas da literatura cristã, e até conhecida fora por não cristãos. O Sermão do Monte é conhecido, como eu disse semana passada, a carta magna do cristianismo, a contracultura do reino. Ele pode ser visto como uma orientação para esses novos súditos do reino de Deus, não para que seja apenas uma regrinha para ser obedecida, mas algo para ser crido e vivido como um resultado, como uma evidência de que eles responderam ao chamado ao arrependimento. Lembra da pregação de João Batista? Lembra da pregação de Jesus? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. Assim,
aqueles que atenderam a esse chamado ao arrependimento, agora, pelo verdadeiro evangelho, devem compreender que a sua cidadania no reino é algo sério. E, meus irmãos, isso vale para nós também. Não tem como ser súdito do reino envergonhando o reino. Não tem como ser súdito deste rei envergonhando este rei. Este é um ensino de quão diferente deve ser o nosso estilo de vida em comparação ao império, não reino, império das trevas do qual nós fomos libertados. Para aqueles judeus que estavam diante de Jesus, um reino de ética e moral e santidade interiores que muito superava a prática meramente externa e religiosa dos fariseus, saduceus e escribas daquele tempo. Tendo visto, irmãos, as bem-aventuranças na mensagem anterior, hoje nós veremos algo que eu quero propor como o resumo da mensagem do Sermão do Monte. Jesus irá condensar, resumir em duas metáforas, que hoje são metáforas famosas, aquilo que se espera daqueles que serão os seus súditos. Isso dito, vamos ler então, irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 até o 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, apenas do 13 ao 16, 4 versículos para lermos no bonito coral e vermos este título geral, digamos assim, essa expectativa geral, este resumo que Jesus vai trazer daquilo que depois ele apresentará nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor, vamos juntos, irmãos? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Igreja, quando olhamos para os súditos do reino, dos reinos que existiram na história, certas características denunciavam que eles eram deste ou daquele reino, desta ou daquela época. Esses dias eu assisti um vídeo produzido em inteligência artificial que conduzia Daniel à cova dos leões, só que atrás dele estavam 2 soldados romanos. Essa AI é meio burrinha, porque Daniel foi para a cova dos leões no tempo dos Medo-Persas, muitos anos e séculos antes dos romanos chegarem ao poder. Quando nós olhamos então um soldado romano, nós sabemos a época e o reino a qual ele pertence. Quando nós olhamos um cidadão romano, nós sabemos a mesma coisa. Há umas características que denunciam. Determinados reinos eram marcados por terem uma população de grandes guerreiros. Outros até tinham guerreiros, mas eram mais conhecidos por serem eruditos e aprofundados na filosofia. A Grécia, por exemplo. Outros eram conquistadores, outros eram artísticos, características distintivas de cada reino. O Messias, certamente, irmãos, precisará de guerreiros, de eruditos, de pensadores e de artistas lá no seu reino milenar, no reino messiânico. Mas o reino messiânico milenar é apenas uma expressão do domínio de Deus, o qual se estenderá por toda a terra. Porém, o maior e o mais importante domínio do reino são os corações e as mentes daqueles que são chamados e alcançados pela mensagem de arrependimento. O reino são, neste sentido, nós, os súditos. Assim como a igreja não é um lugar ou um prédio, mas sim nós, os membros de Cristo, membros do corpo de Cristo, o Messias. Isso dito, meus irmãos, o nosso texto de hoje nos ensina a seguinte grande ideia em Mateus capítulo 5, 13 a 16. Os distintivos dos súditos do reino servem para impactar as vidas enquanto glorificam a Deus. Os distintivos dos súditos do reino servem para impactar as vidas enquanto glorificam a Deus. O que queremos dizer com a palavra distintivo? Eu lembrei, inclusive consultei um dos nossos irmãos policiais, que é usado ainda por policiais como uma forma de identificação. Na prática,
qualquer carteirinha ou crachá também pode ser chamada, de certa forma, de um distintivo. Você está entrando ali num prédio federal, por exemplo, e você não tem absolutamente nenhuma identificação, alguém vai lhe parar, aí você, opa, desculpe, você é funcionário, aí você vai ter que tirar do seu bolso o seu crachá, seu distintivo e dizer, eu tenho direito de entrar aqui. Eu não sou um visitante, eu não sou alguém de fora, eu trabalho neste prédio. É assim que funciona um distintivo. Mas a palavra em si, meus irmãos, é fácil de entender e não é só um documento de identificação. Um distintivo separa uma coisa ou pessoa de outra. Em meio a um vídeo que assistimos semana passada no alguns minutos de Moçambique, me chamou a atenção, meus irmãos, semana passada, desculpe, que no meio daqueles jovens ali que o nosso missionário estava ministrando, não sei se vocês repararam, tinha uma jovem albina. Em um país que obviamente 90 e tantos por cento da população é de pele negra, essa jovem tem uma característica muito distintiva, diferente. Com certeza ela tem dificuldade com a luz solar, com a claridade e até mesmo com preconceito talvez, mas ela tem uma marca que é impossível negar que ela é diferente dos outros. Autora de mais, autora de menos, ser o único ruivo em um grupo. Tantas outras características servem como distintivos para indivíduos. E nesse exemplo, meus irmãos, que eu dei, todos são características físicas. Agora, olha o problema, irmãos. Quando eu e você nos convertemos, nós não mudamos em nada fisicamente. A gente não passou a ter algum traço diferente dos outros. Não tem como você dizer que o Filho de Deus, o crente em Cristo Jesus, fisicamente é desta ou daquela forma. Porque olha o nosso auditório, olha o auditório brasileiro. Talvez se você for em uma igreja como já fui, de irmãos da Letônia, todo mundo é meio igualzinho, muito branco, muito loiro e muito do olho azul, verde no máximo assim. Mas quando você tem um país como o nosso, nós temos gente de todas as cores, de todos os olhos, de todos os cabelos, ou falta dele, e etc. Não há marcas externas para os súditos do reino. Nossos distintivos são outros. E são esses distintivos que Deus deseja que possam impactar as vidas e trazer glória para o seu nome. Vamos começar, meus irmãos. Em primeiro lugar, versículo 13. A primeira de duas metáforas famosas que Jesus nos traz hoje. O Messias deseja que os seus súditos atraiam outros para o reino por seu testemunho. Versículo 13. O Messias deseja que os seus súditos atraiam os outros para o reino por seu testemunho. Ao longo de 2000 anos, irmãos, que esse nosso texto quase tem, muitos comentaristas e pregadores buscaram explicá-lo, buscando trazer a sua aplicação e como podemos ser este sal da terra que Jesus coloca aqui. Walvoord, que foi um comentarista conhecido e foi um dos presidentes do seminário de Dallas, no Texas, chama atenção para um erro comum, quando as pessoas entendem este sal como o principal uso que nós temos hoje em dia, ou seja, sal dá sabor. Ele torna uma comida insípida para nós, nosso gosto hoje, uma comida saborosa, quando utilizada em porções adequadas, obviamente. Certa feita, eu exagerei no sal em um feijão. E pude aprender, graças à ajuda do Google, que se você colocar batatas ou beterrabas dentro, eles chupam o excesso de sal, e você recuperou ali o seu quilo de feijão, que de outra forma iria para o lixo, que ninguém ia conseguir comer. Tem que ser na quantidade adequada, dá sabor, é gostoso. Porém, apesar de ser esse, claro, um uso possível, gente, o paladar de 2000 anos atrás não era tão viciado no doce e no salgado como eu e você, convenhamos, somos hoje. Na verdade, isso é uma das pragas da modernidade. O açúcar em excesso e o sal em excesso, mas esse é assunto para uma palestra de uma nutricionista, não meu. Lá, o sal tinha outro uso principal, outro uso primário, a preservação ou conservação. Weber, outro comentarista, comenta, concordando inclusive com Walvoord, que eu acabei de mencionar, aspas, nos séculos anteriores à refrigeração moderna, o sal era o método preferido para evitar que bactérias envenenassem os alimentos. O sal era tão vital para esse propósito que guerras eram travadas por causa dele.
e economias inteiras se baseavam no sal. O sal podia literalmente fazer a diferença entre a vida e a morte em uma época em que alimentos frescos não estavam disponíveis, porque não tinha geladeira. Então, preservação contra a putrefação. Esse era o objetivo principal. E você pode fazer um simples teste. 1 quilo de carne pura, sem nenhum aditivo, colocada ao ar livre, não dura muito. E eu pesquisei de fato, para que a gente não fique apenas com a minha palavra. Primeiras 12 a 24 horas, começam mudanças perceptíveis. Um odor forte, escurecimento e proliferação bacteriana. Em outras palavras, já não serve para o consumo. 12 a 24 horas apenas. 24 a 72 horas, a carne já estará visivelmente podre, com um odor fétido, presença de larvas e moscas depositar os ovos já nas primeiras horas. Após 3 a 7 dias, ocorre a putrefação completa, com liquefação parcial e colapso da estrutura da carne. Você nem reconhece mais como um alimento. Diga-se de passagem que se você fizer a mesma coisa com um hambúrguer do McDonald's ou do Burger King, não acontece isso. Aí você tira daí o que você quiser sobre quão saudável é uma carne desses lugares aí. Então isso é o que acontece com a carne quando ela não é refrigerada, quando ela não é conservada. Mas e se for 1 quilo de carne salgada? O que acontece? Quando você salga a carne e a deixa ao ar livre, o processo de decomposição muda drasticamente, porque o sal atua como conservante natural. A carne pode ficar mais de 7 dias sem problema para ser consumida. Já pensou? 7 dias, a mesma carne que não durou 12, 24 horas, agora pode ficar 7 dias sem refrigeração em Roraima e você ainda pode comê-la. Conservação contra a putrefação. Mas uma outra característica do sal, apontada por muitos comentaristas, é aquela óbvia, é de criar sede, de produzir sede. Uma das coisas que acontece quando você nada, por exemplo, no litoral, no mar, é que logo você começa a sentir sede, porque de uma forma ou de outra a água salgada toca na sua boca e produz exatamente isso. E apesar de não desprezar a questão da preservação, um outro comentarista, chamado Luiz Barbieri, defende o seguinte, aspas, os seguidores de Jesus, eu e você, amém? Ótimo, seriam como sal, pois criariam uma sede por mais informações. Quando alguém vê uma pessoa única, distintiva, quando alguém vê uma pessoa única que possui qualidades superiores em áreas específicas, deseja descobrir por que essa pessoa é diferente. Também é possível que o sal signifique que essas pessoas servem como um preservativo contra os males da sociedade, ou seja, ele concorda com a primeira interpretação e acrescenta a sua. Qualquer que seja a perspectiva adotada, a qualidade importante a ser observada é que o sal deve manter a sua característica básica. Se não for salgado, ou seja, se perder o seu sabor, perdeu o seu propósito de existência e deve ser descartado, que é o que Jesus continuará daqui a pouco falando no nosso texto. Mas que coisa interessante. E ele não está coberto de razão? Você já não fez isso? Cara, como é que você faz isso aí que você faz? Não precisa ser só o evangélico, daí é o nosso assunto aqui. Você trabalha com vendas e você descobre alguém que está batendo as metas de vendas o tempo todo. Mano, como é que é o teu segredo? Conta para mim. Algumas vezes eu tentei ir atrás de alguma dica sobre alguma coisa e eu tive que esclarecer. Isso é via WhatsApp, via internet. Rapaz, eu estou aqui em Roraima, longe, não sou ameaça nenhuma você aí. Onde é que você conseguiu tal produto? Como é que você consegue tal coisa? Me dá o caminho das pedras, porque você está fazendo uma coisa que eu não sei fazer. Você sabe de uma solução que eu desconheço. E alguns são bastante solícitos, outros não. Eu me lembro uma vez que um homem aqui construiu um prédio, na época muito parecido com o que tinha na cabeça para a nossa sede. E eu fui perguntar a ele, tudo bem, eu sou pastor fulano, tal, é que a gente também pretende construir isso faz uns bons anos, e eu gostei muito do seu prédio, o senhor pode dar uma ideia de quanto que o senhor gastou? Ele achou que eu era alguém espionando, investigando, para ver o valor real do prédio, para fazer uma oferta, ou para negociar aluguel. Eu falei, eu não tenho intenção nenhuma de alugar o seu prédio. Está aqui o endereço da nossa igreja, está aqui. Não teve quem convencesse, ou homem desconfiado.
não quis me dar o segredo dele, mas muitas vezes as pessoas de fato ajudam. A gente percebe algo de bom, ela cria o que em nós, gente? Sede pela informação, pelo conhecimento que ele ou ela possuem. Mas já vamos falar sobre a paz do ser descartado, que é o final do comentário aqui do texto, calma. Mas pensemos por um minuto em uma pessoa que preserva o que existe de bom e atrai a bondade pela sede que produz. Esse é o projeto, irmãos, aqui do Senhor Jesus para nós, os seus súditos. E eu queria abrir aqui, irmãos, sobre a palavra conservação, um parênteses importante aqui. Eu pensei uma ou duas vezes, mas falei, é importante falar sobre isso. Há nos nossos dias o que eu estou chamando aqui, entre aspas, de onda conservadora. Há uma onda conservadora varrendo o mundo. Ela não acontece por nada, ela é uma reação a décadas de avanço do progressivismo ou do liberalismo de costumes. Esses dois têm atacado qualquer ideia que tenha mais do que algumas décadas. Qualquer coisa mais de algumas décadas é opressora, retrógrada, preconceituosa, intolerante e assim por diante. E essas novas ideias progressistas, eu sempre vou usar aspas em progressivismo moderno, essas novas ideias que comumente são chamadas do movimento woke, woke significa porque finalmente alguém acordou, é chamado assim na internet, e diante dessas novas ideias, muitos cristãos têm reagido se identificando com aquela outra onda conservadora, e até vendo, irmãos, nessa onda conservadora, digamos, um sabor de cristianismo, uma semelhança ao cristianismo. Porém, preste bem atenção, igreja, apesar de haver certas interseções de ideias entre um movimento conservador secular e a fé cristã, eles não são a mesma coisa. Por exemplo, via de regra, o movimento conservador secular é contra o aborto. A fé cristã verdadeira é contra o aborto, ok? Uma interseção. Pensamos igual eles pensam. Aí tudo bem, mas não acontece essa interseção sempre. Eles são tolerantes com determinadas coisas que a palavra de Deus é intolerante, que a palavra de Deus diz negativo. Isso não é o que nós defendemos. O movimento conservador, em grande parte, nas suas ideias, se baseia na lógica de que sempre fizemos assim, e sempre isso foi melhor para a sociedade. Por isso, demora em reagir às mudanças. Eles precisam primeiro ver que o progressivismo termina em destruição das famílias, da identidade das pessoas e da própria vida, como no caso da defesa do aborto. Aí eles reagem. Depois que percebem que a coisa está indo para o ralo, é que surge essa onda em reação ao que está acontecendo na nossa sociedade. E não é assim, irmãos, o caso da fé cristã, de maneira nenhuma. A fé cristã não descobriu agora que essas coisas que o progressivismo defende são erradas. Não. Nós descobrimos pela palavra, pela revelação das Escrituras. Por ela, pela palavra, nós já sabemos que tudo aquilo que abandona e contradiz o padrão de Deus é em si maligno, eu até diria diabólico e anticristão. Essa semana eu e minha esposa assistimos o filme Unplanned, não planejado, 40 dias para salvar uma vida, se eu não me engano é o título em português. A primeira cena já acaba com você. É um ultrassom de uma criança, um bebê de 13 semanas, lutando contra o catéter, um cano, introduzido pelo canal uterino até ela, lutando para fugir dele, se contorcendo, enquanto aquilo destrói seu corpo, suga as suas partes até o final. Estamos do lado do conservadorismo dizendo, isso é um crime, isso é assassinato, mas não pelos mesmos motivos. Salmo 139 diz que o Senhor vê a nossa forma, a nossa substância, sem nenhuma configuração ainda, informe, disforme, afórmico. Nem sei se todas essas palavras existem, mas entendeu, né? Quando você era simplesmente duas células.
uma do papai, uma da mamãe. A mitose ainda ia explodir e prosseguir, e Deus já estava ali. É por isso que nós somos contra, e outras muitas razões, o movimento abortivo. De onde nós tiramos isso, irmãos? Da palavra. E ao saber disso, irmãos, por meio de uma fonte inerrante, que é o nosso próprio Deus, nosso próprio Criador, aí, meus irmãos, nós somos encarregados pelo Rei em preservar, em conservar aquilo que Ele mesmo nos confiou como sendo os padrões morais, éticos, justos e santos. Um conservador que for, por exemplo, ateu, ele pode ser facilmente derrubado num debate. Porque da onde ele vai tirar o padrão? Porque o que você defende é o que tem que ser defendido. Ele não tem como argumentar. Porque ele não tem um padrão fixo, uma bússola para onde ele vai se olhar para decidir o que é certo ou o que é errado. Isso nós temos na palavra de Deus. A fé cristã, meus irmãos, não diz respeito apenas a coisas religiosas, mas a tudo que há na experiência humana. Ontem no curso dos homens eu compartilhei esta frase de Abraham Kuyper. Kuyper foi político e teólogo holandês, foi primeiro-ministro. Ele viveu entre 1837 e 1920. Ele disse algo importante, meus irmãos, sobre esse domínio do nosso Deus, em que a opinião dele equivale sobre absolutamente tudo. Não há 1 milímetro em todo o domínio da existência humana, em relação ao qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo o que existe pertence a Ele. Os homens não têm direito de manipular ou fabricar suas próprias opiniões. Nós temos que preservar, irmãos, como sal da terra, aquilo que a palavra de Deus chama de certo ou errado, de bem ou de mal, de luz ou de trevas. E aliás, como nós combinamos a outra interpretação de sal da terra e a sede? Simples. Nós cristãos devemos atrair o mundo ao conservarmos a mensagem original recebida de Deus. Devemos preservar o bom como entendido por Deus e atrair as pessoas, não só, irmãos, principalmente, mas não só ao Evangelho, mas a tudo que a palavra de Deus transforma ao tocar nas vidas. Agora preste atenção, tem muito cristão hoje que envergonha o Evangelho, sabe por quê? Porque ele foi, supostamente, convertido parcialmente. Ele ouviu uma mensagem, às vezes cheia de emoção. A vida estava ruim, o casamento está acabando, está doente, foi desempregado, um monte de coisa acontecendo. E aí ele ouviu uma mensagem cheia de emotismo, de emoção, de manipulação, chamando você de meu lindo, dizendo que você é o centro do coração de Deus, pegando você no colo, a pessoa está arrasada. Aí para completar, dizendo assim, olha, Deus, não deixe Deus sair dessa noite triste, não rejeite Deus, Deus está na estrada, de braços abertos para você. Rapaz, nesse momento o cara já está se debulhando em lágrimas. Aí chama, Lucas, sobe aqui, toca uma música em tom menor, viu, lembra? E aí, vem aqui aceitar Jesus. Essa conversão, meus irmãos, meio mequetrefe, meio pela metade, produz uma geração de crentes que nós temos hoje, que não tem princípios éticos e morais, porque não há verdadeira transformação. Vai conservar o quê? É um sal quase insalubre, insípido. Quando nós conhecemos a Cristo, meus irmãos, Ele não pega o nosso nome e confirma no livro da vida, não, Ele transforma toda a nossa vida. Uma vez um irmão falou uma coisa muito interessante, você quando se converte, você não adiciona Jesus à sua vida, Ele é toda a sua vida. Não é tudo que você gosta de fazer na vida, agora adiciona Jesus, Ele não é tempero para você adicionar. Ele toma conta da sua vida. A ilustração que você deve andar no seu carro, não deixe de ter Jesus na garupa. Aqui na garupa Ele tem que estar no volante, porque você no volante só faz besteira. Ele precisa tomar o controle total, meus irmãos, das nossas vidas, precisa ser o dono e absolutamente de tudo. E assim, meus irmãos, vidas sem vícios, casamentos entre um homem e uma mulher que entendem suas funções dadas por Deus,
negócios feitos com excelência e honestidade, política feita como serviço ao próximo. Um dia eu quero viver para ver isso aí. Nossa sociedade deveria ter sido muito mais impactada por nós, a Igreja de Cristo, os súditos do reino, nesses 2000 anos, do que aquilo que realmente foi. É verdade, irmãos, em alguns lugares você tem, por exemplo, como o próprio Abraham Kuyper. A Holanda foi modificada pela passagem de um homem como esse, e muitos outros na história. Hoje de manhã eu mencionei William Wilberforce. Mas, meus irmãos, aqui e acolá aparece um cristão que vive o cristianismo e impacta a sociedade, mas aí parece, sabe o quê? Que a gente volta para o nosso buraco. A gente regride. Não apenas no palco político e governamental, mas no nosso próprio trabalho, o lugar de estudo. E infelizmente não temos impactado como deveria. Infelizmente, irmãos, o sal em muito tem perdido o seu sabor. E isso é o que foi considerado por Jesus na continuação do versículo 13. Ele trata exatamente da questão do sal perder a sua propriedade de salgar. Então Jesus fala de como ele não serve para mais nada. Não serve, irmãos, para provocar sede, não serve para conservar, não serve para atrair, nem para apontar o que Deus deseja que os homens conheçam e pelo que vivam. Não serve para a sua função mais específica. E ainda mais, a perda da qualidade distintiva de sermos sal da terra, diz o texto, se torna um processo sem volta. Olha o que está escrito lá, como restaurá-lo? E é verdade. E eu fiquei pensando, meus irmãos, eu entendo isso sobre o sal, mas como isso se aplica à nossa vida? Jesus pode estar se referindo, irmãos, a como, muitas vezes, a reputação de um cristão é manchada por uma conduta tão repreensível, que nunca mais se recupera. Isso é verdade, infelizmente, entre muitos cristãos. Apesar de perdão e restauração ser uma realidade, claro, tal pessoa pode não ser vista mais pela sociedade com a mesma confiança, não é mais vista com misericórdia. Só resta ser pisado pelos homens, por causa daquilo que viveu. Aliás, quanto ao pisado, é provável que haja aqui uma referência do que era feito com este sal, que já não servia para mais nada. Não sei se você sabe, mas o sal, ele ajuda a impedir que a neve e o gelo se formem e derretem em uma calçada, por exemplo. Então era muito provável que o sal era jogado no inverno, nas calçadas e escadarias perto do reino, para que os peregrinos pudessem subir para o culto e não ali pudessem tropeçar ou cair, alguma coisa assim. Ou seja, eles estavam ali, usando daquela propriedade, mas não era a verdadeira propriedade do sal. Então nessa primeira metáfora, irmão, Jesus nos dá essa nossa função dupla, preservar e atrair. E ele termina nos advertindo da vergonhosa experiência da perda de tais propriedades, de tais funções. Da vergonhosa experiência de nos tornarmos escárnio para este mundo. Como sempre, meus irmãos, Jesus traz uma mensagem dura, realista. Uma mensagem para nos acordar. Uma mensagem para nos acordar especialmente quando nós estamos em um contexto totalmente diferente do que o nosso querido irmão do vídeo que assistimos mais cedo lá em Moçambique. Não há terroristas entrando aqui, não há perseguição que vai lhe esperar amanhã no trabalho. Não, pastor, é que o senhor não sabe. Não, meu irmão. Engole o choro. Depois de você assistir um vídeo desse, meus irmãos, eu me sinto um inseto. Porque a gente reclama às vezes de qualquer coisinha. É a criança, o filho do crente que chega... Está achando por quê? Me chamaram de Bíblia na escola. Se o teu filho falar um negócio desse, fala assim, rapaz, que privilégio, viu? Lhe apelidaram do livro mais importante que a humanidade já conheceu. Esse é o nível de perseguição aqui no Brasil, irmãos. Enquanto nosso irmão, para quem não assistiu o vídeo, pode procurar depois no site do Portas Abertas, está logo no comecinho, foi crucificado, mutilado e queimado por extremistas muçulmanos. Vocês são sal da terra. Mas não é só isso, irmãos. O resto do nosso texto se concentra na segunda metáfora. E a nossa segunda lição hoje é a seguinte: o Messias deseja que os seus súditos sejam explícitos destacadores da verdade do reino.
Deseja que seus discípulos sejam explícitos, todo mundo precisa saber, conhecer, perceber, destacadores da verdade do reino. Não é isso que serve a luz? Uma coisa que acontece quando a gente vai ficando mais velho é que a nossa vista fica cansada. Há um músculo por trás do sistema ocular que não funciona mais como deveria. E não adianta, a cirurgia dura 6 meses. E você tem que operar de novo, é uma nota preta. Então, é melhor adotar o estilo Clark Kent do que qualquer coisa. Mas uma coisa que ajuda muito a essa condição chamada presbiopia. Presbi, ancião, velho, daí vem presbítero. Opia, visão. Visão de ancião. É luz. Quantas vezes eu não conseguia ler um texto e procurava meu óculos e não achava, aí eu pegava o celular e acendia a lanterna e eu já conseguia enxergar. Tem mais luz batendo no livro e voltando para mim e ajudava com a presbiopia. É claro que à medida que os anos vão passando, o efeito vai se transformando cada vez menor. Eu tenho uma lâmpada que coloca na testa aqui e prende, eu uso quando tem que trabalhar alguma coisa em um lugar apertado, porque preciso de luz. Nem o óculos ajuda. Luz, meus irmãos, é algo muito precioso. Luz é algo fundamental. Nosso texto, irmãos, eu pensei, com o advento das redes sociais, depois de um tempo, as marcas descobriram que quanto mais pessoas postassem que haviam decidido pelos seus produtos, muitas outras pessoas iriam ser atraídas pelos seus produtos. E se essa pessoa é famosa, ou tal do influencer, né, influenciadora, ainda melhor. E aí você vê gente que é vegano, mas faz propaganda da Sadia. É engraçado demais. Não come carne, mas faz propaganda. Sem botar na boca porque não come carne. Mas importante o quê? É que os seguidores da pessoa pensam assim, nossa, se a Angélica come, deve ser bom. Deixa eu comprar também. É como se fosse um endossar daquela marca, daquele produto. E obviamente, meus irmãos, aplicar a mesma lógica ao Evangelho, por exemplo, ou à nossa igreja, não é certo. É tratar um e outro como um mero produto, isso é simplesmente errado. Mas o princípio que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é a responsabilidade dos súditos do reino em serem propagadores, divulgadores do reino e de como se chegar até ele. Você já deve ter visto uma daquelas pessoas no banco ou em algum lugar fazendo a propaganda de um produto, por exemplo, deseja emagrecer? Pergunte-me como. Já viu? Quer andar mais cheiroso? Pergunte-me como. Quer torcer para o time mais vencedor que fez 13 mil gols e pouquinho mais na história? Pergunte-me como. Eles estão propagando um produto que eles gostam ou que lhes dá lucro. E uma coisa, meus irmãos, que me impressiona é como a gente encontra cristãos que são extremamente entusiasmados em propagar uma marca que está vendendo. Não perdem oportunidade. Eu, por exemplo, fiz um acordo com a empresa que colocou energia solar na minha casa, em divulgar, captar quem puder e receber em troca mais material de energia solar. Um acordo. Então eu tenho alguns panfletos e sempre tenho a oportunidade de entrar numa conversa, eu entrego para a pessoa. E aí me ocorreu, cadê os panfletos de Jesus? Realmente reconheci, meus irmãos, que eu não tinha um papel de pão com Jesus e o telefone dele para dar para ninguém. Eu comecei a colecionar, ou coletar, perdão, os boletins que sobram, às vezes 5, 10 ou 15 no final do nosso culto, e tenho comigo no carro, quando tenho oportunidade, entregar para dizer, ó, essa aqui é a igreja que eu frequento, se quiser saber mais, tem um canal na internet com mais de 1.200 vídeos, assim, acolá, depois de uma conversa. Foi assim que eu fiz, por exemplo, lembra? Com aquela prostituta que eu conversei, falei 1 mês, 2 meses atrás, falei de Jesus para ela, chorou, uma vida miserável. Aí entreguei o boletim da nossa igreja, ela falou assim, eu tenho medo de ir, de ser julgada. Eu falei para ela, se alguém lhe julgar, você me conta. Que eu pego minha sandália havaiana e vai ver só. Propagar, assim como nós propagamos quando vamos ter retorno profissional ou financeiro.
Muito mais importante é propagar o reino. Assim, meus irmãos, se existe um mundo perdido em trevas, cabe a nós, os seguidores de Jesus, que passamos a segui-lo porque nós atendemos ao arrepende-se dele pregado, agora retornar e voltar a nossa luz para este mundo. É interessante, meus irmãos, porque nos chamar de luz do mundo é uma tremenda honraria da parte de Jesus para conosco. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no Evangelho de João, Jesus usa a mesma expressão para si mesmo. Luz do mundo. João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele repete no capítulo seguinte, capítulo 9, 4 e 5, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Em cada passagem, irmãos, o significado muda um pouco por causa do contexto, porém, isso não importa. Somos honrados em ser chamados da mesma forma como o Deus vivo se identifica, o próprio Cristo. Podemos dizer, meus irmãos, que Jesus é o sol, e nós somos meros satélites, como a lua, que reflete a luz do sol. Ele é a origem, nós somos apenas o seu reflexo, mas ainda assim, somos luz do mundo. Sendo Ele a verdade, isso está incluído nesse sermos luz. Somos luz ao tirar as pessoas das trevas que estão neste mundo. E, meus irmãos, um dos significados das trevas é a ignorância da verdade. Por que os religiosos dos dias de Jesus eram chamados por Jesus de cegos? Porque eles ignoravam a verdade que estava literalmente andando, falando e ensinando na frente deles por 3 anos. Eles olhavam, mas não enxergavam, porque eram cegos espiritualmente e não eram iluminados pela luz do mundo. Porém, meus irmãos, tal como o sal, que pode perder a sua função, Jesus se antecipa e logo adverte o mesmo quanto à luz. Como que ele faz isso? Alguns anos atrás nós tiramos férias do Rio, e quando nós subíamos para visitar Petrópolis, logo, quem já visitou a Serra do Rio sabe que é uma idas e vindas de curvas que nunca acabam. E eventualmente você enxerga o que lá no alto? O começo de civilização. É Petrópolis, que está lá. O lugar para onde você está indo, que não tem como errar. Primeiro que é para cima, e segundo porque logo aparecem os prédios, a ponta dos prédios e das casas, e etc, e as torres, e lá está a cidade. No tempo de Jesus, eles tinham a sua própria cidade de Jerusalém como referência. Sabe por quê? A cidade santa estava a 700 metros acima do nível do mar. E os peregrinos em muito vinham da Galileia, que estava a 200 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, um peregrino podia chegar subindo, cerca de 1 quilômetro de distância já avistava o templo e os outros prédios mais altos e via a cidade santa, porque é impossível esconder uma cidade sobre o monte. É como Jesus está dizendo aqui. Tal como é impossível, deveria ser impossível também ignorar, irmãos, a presença nossa, dos súditos do reino. O nosso comportamento, a nossa atitude deveria chamar tanto a atenção, tal como um conglomerado de habitações e prédios humanos no topo de um monte, uma cidade. Nós deveríamos, e o nosso comportamento deveria ser impossível de ignorar. Quando você está na estrada e alguém, de propósito, por esquecimento, vem com um farol alto, você consegue ignorar? A nossa atitude já não é sinalizar, dizendo: amigo, está vendendo farol? O que é? Baixa aí. Porque encandeia, porque incomoda, porque cumpre a sua função de iluminar. Da mesma forma, meus irmãos. Porém, se porventura não tivesse ficado claro, Jesus usa uma segunda ilustração, além da cidade da montanha, para ensinar o quão destacado deve ser o meu e seu papel como luz deste mundo. E ele usa exatamente uma fonte de luz, uma candeia. A candeia, meus irmãos, era um recipiente feito de barro, cheio de azeite, muito similar ao formato da lâmpada da história do Aladim, certo?
afunilado assim com uma ponta, só que feito de barro. Era cheio de azeite, e havia um pavio que tocava o azeite e era queimada. Muito similar ao nosso antigo lampião, não a gás, movido também a azeite, ou querosene e assim por diante. Quase a mesma coisa. Então, Jesus fala de algo óbvio, algo que aplicamos hoje a qualquer lâmpada, uma moderna lâmpada de LED. Ninguém acende uma fonte de luz e coloca debaixo de uma vasilha, e nem debaixo de uma cama, que seria o adendo que Marcos iria dar lá no seu evangelho. Toda fonte de luz, pronto, é colocado em um lugar apropriado. E Jesus diz, e assim ilumina a todos que estão na casa. Irmãos, Jesus usa frequentemente o que eu chamo de argumento da obviedade. A palavra existe, tá? Eu fui checar. Argumento da obviedade. Quando algo é tão óbvio, tão evidente, que a nossa tolice e procedimento ilógico fica exposto em não entender e não fazer aquilo. Eu não ser luz do mundo é tão ilógico como colocar todas essas lâmpadas embaixo das nossas cadeiras, por exemplo. Nós estaríamos no breu. Nas paredes nós temos essas luzes de emergência, que se alguém chegar no dia da instalação e perguntar, aonde que eu instalo? Dá vontade de dar uma de seu lunga. Põe embaixo da cadeira aí, por favor, a luz de emergência. Não é óbvio? No alto, para que possa iluminar em caso de necessidade. A luz colocada no lugar apropriado, irmãos, pode cumprir a sua função, iluminar todos na casa, onde quer que ela seja necessária e seja utilizada. Isso é algo muito poderoso. Eu não sei se você já andou em lugar sem energia. Quando eu era criança pequena lá no Rio de Janeiro, nós participávamos de um acampamento no lugar chamado Sítio do Sossego, acampamento de embaixadores do rei. E não tenho tempo para quem vai explicar, que não é batista há muito tempo, o que é isso tudo, mas era um acampamento de adolescentes, certo? O problema, meus irmãos, é que do lugar, do auditório de reunião, até o nosso dormitório, eram quase 500 metros, longe, 300 a 500 metros, no breu. Na lista de coisas que você tinha que levar para o Sítio do Sossego, tinha o quê? Lanterna. Mas menino é triste. Então o que a gente fazia? A gente ia com as meninas, com os colegas, não tinha menina, só rapazes, com os meninos, e sempre tinha os mais novos, né? Ia com os meninos e tal, o que a gente fazia? Apagava a lanterna. Então, tinha gente de 14, 15 anos, mas tinha o pessoalzinho de 9, 10 anos. Aí lá vinha a voz de um adulto. Pare de brincadeira, sei lá, tal. A gente durava a obediência uns 3 minutos, fazia de novo. Mas, gente, é escuro. Não dá para ver nada. Isso é interior, mas não era noite de lua cheia, certo? Se tinha lua, não sei onde ela estava de férias, não tinha nada, no máximo as estrelas, e não era suficiente. Era incrível como é escuro. Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós só temos, acredite se quiser, poucos anos em que superamos isso. A primeira cidade eletrificada com luz, certo? Foi em 1882, Nova York. Agora quer ficar orgulhoso? No Brasil foi em 1883, no ano seguinte, Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro. Olha só. E aí, meus irmãos, aquilo que era o breu, parou de ser breu. Como que a iluminação era até então? Primeiro com óleo, especialmente óleo de baleia, e depois com gás. Mas todo santo dia tinha que ser aceso, tinha um pessoal que acendia. Aí veio a maldita tecnologia, e esse pessoal todo ficou desempregado, porque botaram a lâmpada elétrica em tudo quanto é lugar. No dia de Jesus, meus irmãos, o pôr do sol trazia trevas sobre a terra. A pequena candeia era uma ferramenta indispensável em cada casa. Igreja, o mundo de hoje está em absoluta e completa trevas. Não importa o quanto você enxergue o bem no mundo de hoje, e existe, eu concordo. A graça comum de Deus impede que este mundo apodreça de uma vez e vá para o mal de uma vez. Concordo plenamente. Mas não se engane, o mundo jaz no maligno, nos ensinaria
o apóstolo João. Você tem uma ideia do que isso significará quando a igreja de Cristo for removida desta terra? O sal que preserva, não preserva mais. A luz que ilumina, não ilumina mais. O anticristo reinará e muitos o seguirão, porque a última resistência para o seu domínio terá sido removida. Jesus então, meus irmãos, para completar, fecha o seu argumento no verso 16. Assim como é óbvio que a candeia seja colocada no lugar apropriado para cumprir a sua função, nós podemos, de claro, acrescentar que ela deve ser acesa. A nossa luz tem uma função. Jesus diz que ela não deve estar oculta aos homens. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Como? Nossas obras, nosso estilo de vida, nosso testemunho, nossas palavras, nossas ações em geral. Deve ser algo evidente diante das pessoas. Concordando ou não, isso deve ser de tal forma que eles vejam as nossas boas obras. Continua o texto. Isso não deve, nem pode possuir, irmãos, claro, nenhuma busca de autopromoção, não é isso. Na verdade, Jesus diria depois desse mesmo sermão, que a nossa mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Então não é autopromoção. Nosso desprendimento de qualquer autopromoção deve ser tamanho que é como se sequer soubéssemos que havíamos feito alguma coisa, mas sim fizemos para a glória de Deus. Porque, em segundo lugar, a nossa função e razão de existir é sim promover outro com O maiúsculo. Nosso Deus e Pai. O texto termina dizendo exatamente como o mundo deve ser impactado por nós. Glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Os distintivos dos súditos do reino servem para impactar as vidas enquanto glorificam a Deus. Umas considerações, irmãos, para nós levarmos esse texto, que vai nos acompanhar, não no próximo domingo, que temos um visitante pregando, mas a partir do outro, durante bastante tempo, quando caminhávamos do resto do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Primeiro, Paulo escreveu algo interessante, irmãos. Graças a Deus, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus nós somos o aroma de Cristo. Outra tradução diz, nós somos o perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiros de morte, os que estão se perecendo. Para aqueles que estão sendo salvos, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Isso é 2 Coríntios 2, 14 e 16. Então, irmãos, temos atraído ou temos afastado as pessoas com o nosso comportamento, com o nosso testemunho? O mundo apontaria o dedo para nós porque temos obedecido ao Senhor e o mundo não gostou? Ou apontaria o dedo porque nós vivemos de uma forma tão contrária ao que pregamos que até eles se escandalizam com aquilo que nós fazemos? Como tem sido, meus irmãos, a nossa postura como sal, como luz, aonde nós temos trabalhado? Isso é um tema que tem voltado em algumas mensagens e também o estudo dos homens aqui. O nosso papel, falamos hoje de manhã, neste mundo, como o temos desempenhado. Quando quiseram acusar Daniel, meus irmãos, diz o texto que não encontraram nada, tiveram que inventar uma lei, em algo que sabiam que Daniel não obedecia, que era deixar de orar ao imperador. Porque procuraram, pega aí o livro civil, o livro criminal, o livro sei lá o que, e Daniel tinha um comportamento exemplar. Metaforicamente, meus irmãos, o cristão deveria receber o prêmio de funcionário do mês todo mês. Devia até criar assim, olha, não vamos mais dar para o Cifrônio não, porque ele ganha sempre, né? Deixa numa outra categoria, porque ele faz tudo certo, faz tudo de forma honesta, de forma ética. Ele serve aos seus colegas de trabalho, ele serve aos seus familiares, ele serve às pessoas. Ele é alguém que tem salgado e tem iluminado este mundo. Uma outra coisa, se as pessoas nos seguissem, elas se encontrariam mais perto da luz, mais perto da verdade, ou se encontrariam mais longe? Literalmente, meus irmãos,
Às vezes é normal uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais inexperiente na sua área de trabalho, se espelhar em você. Nenhum problema nisso. Mas será que essa pessoa seria impactada unicamente, talvez, pela sua habilidade profissional? Ou, eventualmente, ela descobriria: rapaz, eu acho que fulano é o que é por algo além de ser um ótimo profissional. Tem algo a mais. Tem um distintivo na vida dele que o separa de outros que eu tenho observado. E assim essa pessoa seria atraída para perto da luz, para perto da verdade. Meus irmãos, eu e você somos um farol para este mundo. Um farol para alertá-lo do perigo dos recifes e das rochas à beira do mar, que estão submersas e podem levar as suas vidas a ficar ainda piores do que estão. Essa é a nossa função. Mas, se não a cumprimos, somos uma lâmpada apagada ou escondida, que possibilita ainda mais que este mundo tropece e vá mais para longe de Deus. Pastor, as pessoas não gostam muito de quem, digamos assim, as ilumina. É verdade. Muitas vezes este mundo não vai ver com bons olhos quando o seu comportamento denuncia o mau comportamento deles. Por exemplo, a excelência de Daniel incomodava, porque o pessoal que fazia outro bater o ponto por ele, o pessoal que falsificava coisa médica, como é que é? Atestado médico. E aí, toquei na ferida? Esse pessoal não gostava, porque Daniel não fazia essas coisas. O pessoal que fazia negociata, e Daniel não fazia essas coisas. Esse tipo de comportamento incomoda, é verdade. Mas, meus irmãos, ainda assim é a nossa função, porque é através desta nossa função executada que Deus vai alcançar os corações que Ele deseja alcançar. É levar conosco o nome, a identidade e a pessoa de Cristo. Eu termino com a velha história, verdadeira ou não, mas é conhecida, em que um soldado desertor foi chamado diante do grande Alexandre, o conquistador helênico, conquistador grego. E Alexandre o Grande recebeu aquele jovem, muito jovem, mais que ele ainda, que tinha apenas 30 e poucos anos, até com doçura, dizendo: meu jovem, eu sei que o campo de batalha é desafiador, mas por que você desertou? Qual é o seu nome, jovem? E o soldado, trêmulo, respondeu: Senhor, na verdade meu nome é Alexandre. E várias vezes Alexandre o Grande perguntou a ele: como é que é? Qual o seu nome? E ele respondeu cada vez mais temeroso: o que eu fiz de errado? Meu nome de fato é o mesmo seu, é Alexandre. E Alexandre o Grande, que havia conquistado tudo o que você conhece no seu livro de história como o Império Grego ou o Império Helênico até os seus 33 anos de idade, apenas, respondeu ao soldado desertor: jovem, mude o seu nome ou mude o seu comportamento. Quando nós, irmãos, não vivemos os distintivos que Jesus espera de nós, o nome dele que nós levamos é envergonhado, e é o nome dele que de fato deveria nos importar. Que durante esta semana, irmãos, sejamos confrontados com essas verdades. Há muita coisa a vir para frente no Sermão do Monte, mas que Deus já nos incomode e possamos avaliar e colocar o nosso comportamento, não do outro irmão, não da minha esposa, não do esposo, não do meu filho, o meu comportamento, e questionar: Senhor, eu tenho de fato preservado e atraído, eu tenho de fato iluminado com a verdade e glorificado o teu nome? Que Deus nos abençoe nisso. Deus amado, Tu estás conosco, ó Pai, em cada momento, em cada instante de nossas vidas. Não há nenhuma área de nossas vidas que não seja espiritual e na qual não sejamos Teus discípulos, que não sejamos pequenos cristos, seguidores do Messias. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos este exemplo de serviço ao próximo, de apontar o que é certo e errado, principalmente pelas nossas vidas, de apontarmos a pessoa de Cristo como solução real para os problemas. Obrigado, Deus, porque é nele e na palavra que nós encontramos clareza para o nosso andar. São nos conselhos do Senhor que encontramos a luz para a nossa caminhada. Abençoa a nossa semana à luz do texto que hoje examinamos.
É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.